Oi, pessoal! Hoje nós vamos conversar um pouco sobre a década de 1920, nos Estados Unidos, um período conhecido como Entre Guerras. Após a Primeira Guerra Mundial, o contexto político e econômico nos Estados Unidos e na Europa se modificou muito. Então vamos conhecer mais sobre esse período da história? Cerca de um terço das riquezas acumuladas pela Inglaterra e pela França foram perdidas com a Primeira Guerra. O parque industrial europeu foi quase reduzido pela metade e o potencial agrícola sofreu uma queda de 30%. A Europa deixava de ser o grande símbolo de prosperidade capitalista, estando atolada em dívidas e observando a desvalorização de suas moedas. Foi a partir de então que os Estados Unidos alcançaram a condição de grande potência. Os Estados Unidos saíram do conflito prestigiados e enriquecidos. Prestigiados por conta da sua participação, que foi decisiva para o resultado da guerra. E enriquecidos porque foram eles que forneceram armas e alimentos a várias das nações europeias. Os capitais acumulados durante a guerra e leis estadunidenses que aumentavam os impostos sobre os produtos estrangeiros favoreceram a arrancada dos Estados Unidos nos anos que se seguiram. Na década de 1920, a produção estadunidense aumentou 64%. Os Estados Unidos eram, de longe, a maior economia do mundo. Para boa parte da população do país, aqueles tempos foram tempos de prosperidade e otimismo. Por isso, nos anos 1920, ficaram conhecidos como anos felizes. Os altos investimentos em pesquisa científica, o uso de novas fontes de energia e a produção em larga escala ajudaram a explicar esse excelente desempenho industrial estadunidense. A confiança nessa prosperidade e a força da propaganda que chegava aos lares através do rádio levavam as pessoas a consumirem cada vez mais. Nos Estados Unidos, os meios de comunicação em massa da época, rádio, cinema, incentivaram o consumo dizendo que consumir ajudaria o país a continuar crescendo. Possuir o último modelo de carro, geladeira, fogão, rádio, aspirador de pó passou a ser o ideal das famílias estadunidenses. Consumir cada vez mais passou a constituir o estilo de vida norte-americano, chamado American Way of Life. Note que essa nova ética estimulava o consumo desenfreado. Em 1929, um em cada 6 norte-americanos tinha seu carro. Na imagem, podemos ver alguns artigos de ostentação dos norte-americanos na década de 1920. Cigarro, carros, máquinas de lavar, bem diferente da nossa, né? Geladeira e até a Coca-Cola, que começou a sua arrancada para o sucesso. A prosperidade dos anos 1920 nos Estados Unidos foi acompanhada de uma febre de investimentos na bolsa de valores. As pessoas compravam ações, esperavam algumas semanas e então as vendiam com grande lucro. Quem aplicou $100 em março de 1928 em ações da General Electric, empresa de eletrodomésticos, em setembro do ano seguinte vendeu ela por $300. Atraídos pelo lucro, muitos empresários aumentavam artificialmente o preço das ações de suas empresas na bolsa. A especulação parecia não ter limites. Foi então que aconteceu a Grande Depressão. A maioria dos historiadores aponta 3 razões principais para a Grande Depressão. Primeiro, a concentração de riquezas nas mãos de poucos. Em 1929, 13% da população dos Estados Unidos possuía 90% da riqueza nacional, enquanto 21% dela recebia apenas $83 por mês, quantia insuficiente para atender às necessidades mínimas de um indivíduo. Além disso, durante a década de 20, os salários dos trabalhadores da indústria e do comércio mantiveram-se comprimidos, diminuindo seu poder de compra e gerando acúmulos de estoques. Segundo motivo, a crise agrícola. A prosperidade dos anos 20 estava ligada à indústria e não à agricultura, que esteve em crise durante toda a década. Com a mecanização e a eletrificação ocorridas no campo, produzia-se muito acima da capacidade de consumo. Assim, os preços dos produtos agrícolas mantinham-se baixos e os agricultores eram obrigados a pedir dinheiro aos bancos. E não podendo pagar suas dívidas, perdiam as terras que haviam dado como garantia do dinheiro emprestado. Terceiro motivo, a concorrência que a Europa passou a fazer aos Estados Unidos no mercado internacional. A partir de 1924, os países europeus começaram a se recuperar e voltaram a produzir o que antes importavam dos Estados Unidos. Resumindo, a concentração de riquezas,
a concorrência europeia, reduzindo o mercado de produtos americanos, e a crise agrícola contribuíram para que houvesse muito mais mercadorias do que pessoas com dinheiro para comprá-las. Configurava-se assim uma crise de superprodução. Além de tudo isso, com altas constantes no final dos anos de 1920, o preço das ações já não correspondia à situação real das empresas. Muitas pessoas compravam as ações por altos valores baseados na emoção do mercado. Comprava porque o amigo comprou, porque parecia que ia dar lucro, etc. Não analisando a administração, lucratividade e dividendos, entre outros aspectos da empresa. Até que em setembro de 1929, o índice Dow Jones, que avalia o mercado de ações na Bolsa de Valores, registrou um pico máximo, e o mercado começava a sentir que uma queda no valor das ações poderia se aproximar. De repente, naquela quinta-feira, 24 de outubro de 1929, milhões de títulos foram jogados no mercado, mas não encontrou quem os comprasse. Sem quantidade de compradores suficientes, os preços das ações e dos títulos em negociações despencaram, gerando uma inacreditável onda de desconfiança completamente irracional e produzindo uma reação em cadeia sem precedentes. Os acionistas colocavam suas ações à venda em enormes volumes e, como havia poucos compradores, o preço das ações caíam. No pior período da depressão, 22 a 23% da força de trabalho britânica e belga, 24% da sueca, 27% da americana, 29% da austríaca, 31% da norueguesa, 32% da dinamarquesa e nada menos que 44% da alemã não tinha emprego. Sem emprego, as pessoas compravam menos. No campo, os agricultores começaram a perder suas terras, por não ter como pagar as dívidas com os bancos, o que colaborou para que muitos deles fechassem suas portas. O governo norte-americano, por sua vez, diminuiu ao máximo suas compras do exterior, cortou os investimentos externos e parou de conceder empréstimos. Com isso, a crise se agravou e atingiu outros países, inclusive o Brasil. A desconfiança com os acontecimentos da Bolsa espalhou-se para outros ramos da atividade econômica, atingindo a produção. Os bancos congelaram os empréstimos, as fábricas começaram a parar por falta de crédito, a renda nacional começou a cair e a demanda se retraiu ainda mais. As empresas se viram com estoques enormes, os preços dos produtos caíram muito e os lucros despencaram. A economia começou a ficar paralisada. E como uma bola de neve, as falências se sucederam e milhões de trabalhadores perderam os empregos. Quando a crise atingiu proporções internacionais, o comércio mundial ficou reduzido a 1/3 do que era antes de 1929. Na imagem, podemos ver um carro sendo vendido a preço de banana. Muitos empresários faliram e perderam tudo o que tinham. Com todos esses problemas, o governo precisou intervir na economia. Instituiu-se, então, um plano de recuperação da economia chamado New Deal. Vamos ver como isso aconteceu? Enquanto a crise se alastrava pelo mundo, nos Estados Unidos, em 1932, o líder do Partido Democrata, Roosevelt, foi eleito presidente da República. Sua equipe econômica adotou então as ideias do economista britânico Keynes. Keynes defendia que o Estado deveria intervir na economia, fazendo investimentos maciços e planejando-a de modo a garantir o emprego. Assim, no início do seu governo, Roosevelt lançou o New Deal, novo acordo, uma nova forma de gerenciar a economia. As medidas adotadas foram: o investimento maciço em obras públicas. O governo investiu 4 bilhões de dólares na construção de usinas hidrelétricas, barragens, pontes, hospitais, escolas, aeroportos e etc. Tais obras geraram milhões de novos empregos. A destruição dos estoques de gêneros agrícolas, como algodão, trigo e milho, a fim de conter a queda dos preços. A concessão de crédito aos agricultores que tinham se endividado e oferta de indenizações àqueles que reduziam a produção. O controle sobre os preços e a produção para evitar a superprodução na agricultura e na indústria. A diminuição da jornada de trabalho e a proibição do trabalho infantil, com o objetivo de abrir novos postos de trabalho. Estabelecimento do salário mínimo, horário semanal de trabalho, subsídio de desemprego e seguro de velhice,
o que fez crescer o poder de compra das populações, impulsionando desse modo o aumento da produção. Criação de leis que controlavam a atividade dos bancos e da bolsa de valores, de forma a evitar especulações. No resto do mundo, os efeitos da Grande Depressão levaram milhões de pessoas a ficar sem trabalho e sem esperança. Essa situação favoreceu o surgimento de políticos e partidos autoritários que acusavam as democracias liberais de serem incapazes de resolver os problemas da população. Para esses, a solução era um governo forte, dirigido por um líder único que fosse uma espécie de salvador da pátria. Surgiram assim inúmeros fascismos, entre os quais o fascismo italiano e o nazismo alemão. Mas essa é um assunto para os próximos capítulos dessa história. Espero vocês na próxima aula, hein? Tchau, tchau!